Dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, e você deve estar se perguntando o que a harmonia tem a ver com rock. Para isso a gente convidou aqui o Terence, que está há 20 anos à frente do alto-falante, para falar. Tem alguma coisa a ver música clássica com rock, Terence? Passou a ter a ver no percurso. O dia 13 foi o dia que eles instituíram, né, como Dia Mundial do Rock, por causa daquela história do Live Aid, o Bob Geldof fez no ano para arrecadar fundos para tentar diminuir a fome na África, e acharam que era uma data importante para instituir como Dia Mundial do Rock. Enfim, mas falando de rock e música erudita, a gente tem vários cruzamentos e casamentos, né, dessas duas seções ou facções musicais a princípio muito distintas, né, que não tem nada a ver. Eu acho que os Beatles, pela importância que eles tiveram, foi a banda que mais chamou atenção para isso, né, pelo uso de orquestra em algumas composições deles, né, tem algumas bem marcantes, com orquestra ou cordas, né, de um emprego da música, com aquela cara da música erudita mesmo, na música pop, né, na música mais popular. Eleanor Rigby Tem um quarteto de cordas. o tempo todo, né, a música é ancorada nisso, mas eu acho uma música importante, assim, que foi um marco para essa junção rock mesmo com orquestra e tal, foi a Day in the Life. O Paul McCartney queria uma orquestra gigante para música, 90 músicos na orquestra. O George Martin acabou convencendo que com menos músicos eles conseguiriam o efeito depois em estúdio com overdubs. E aí eles fizeram com 40 e quadruplicaram isso, deu o efeito de 160 pessoas de uma orquestra. E pela importância do álbum, né, que acabou de completar 50 anos, e dessa música mesmo, dentro do álbum, eu acho que foi a primeira, assim, que chamou a atenção de muitas outras bandas de rock, de muita gente, né, que trabalhava, mesmo depois na área mais alternativa do rock, assim, de que era possível usar arranjos, né, de cordas e provocar mais essa junção, né. E tem também, você falou, a gente estava comentando antes, sobre a questão de se juntar ao palco. Quando uma banda de rock leva ao palco uma orquestra, como você citou antes, o Aerosmith já fez isso, né? O Aerosmith aí foi um outro marco legal, que já foi bem depois, né, nos anos 90. Eles tinham gravado Dream On, que é um dos grandes sucessos do Aerosmith, logo acho que no primeiro disco, se eu não me engano, em 73. E aí em 91, para comemorar os 10 anos de MTV, né, e a MTV estava no auge e tudo mais, eles foram fazer parte dessa festa de comemoração, regravando uma versão de Dream On com essa história de ter a orquestra inteira no palco, né, e ficou uma gravação das mais famosas também da história do rock, e possivelmente com essa junção ao vivo, né, com isso rolando ao vivo, é um marco mesmo, é um dos momentos mais importantes, assim. Você particularmente gosta dessa junção de... Eu não gosto do abuso disso depois, porque eu acho que aí várias bandas aí começam a provocar aquela repetição, né? O Metallica gravou disco com orquestra, várias bandas começaram a abusar disso mesmo, assim, seguir o mesmíssimo caminho e não ousar. Eu acho que algumas bandas conseguiram utilizar a orquestração de alguma maneira de forma mais interessante. Tem uma banda inglesa que chama Spiritualized, que eles usam tudo e mais um pouco que eles puderem no disco a favor da psicodelia, assim. Então eles usam naipe de sopro, assim, com um mundo de gente. Tem um disco deles que é Ladies and Gentlemen, We Are Floating in the Space, que é um disco marcante, que eles, o mais é muito mais, ao invés de menos é mais, né, contrariando aquela lógica do menos é mais, eles usam muita coisa, o máximo que eles puderem, para criar mesmo uma psicodelia absurda, e esse é um disco em que eles usam, né, depois eles gravaram até um ao vivo também que se eu não me engano, foi no Royal Albert Hall, em Londres, que já também com muito músico em cima do palco, mas não repetindo, né? Simplesmente pegando um trabalho que era legal ali, que era mais enxuto, orgânico, aí vamos crescer isso como orquestra. Não, vamos utilizar a orquestra para desconstruir também a música, para enfim, para criar uma outra viagem, né? Uma outra coisa. Acaba sendo algo para acrescentar e não simplesmente colocar uma orquestra e fazer algo grandioso. Tem algo que acrescenta. Porque nos dois caminhos isso ficou cansativo. Acho que ficou cansativo tanto essas bandas que, depois que duas grandes, por exemplo, como Aerosmith e Metallica fizeram, aí várias um pouco menores, né, ou enfim, que tem mais ou menos, que são da mesma época. O Deep Purple fez isso, né, não falando que o Deep Purple é menor ou maior, é uma banda famosa e fez isso, e várias começaram a fazer. E aí fica repetitivo mesmo, quero pegar assim, Smoke on the Water com orquestra, não sei o que lá com orquestra, com a banda ali. Ela pode ter um impacto, acho que acaba tendo, né, um impacto ao vivo que é muito legal para quem está ali assistindo, não tem como não ser impactante, mas eu acho que do ponto de vista criativo, não sei se acrescenta muito mais a música, é uma música que já é um grande sucesso, né?
Aí voltando a Day in the Life é isso, ali era uma criação pensada, né, para vamos compor uma música que vai ter uma orquestra, ela já vai nascer assim, né, eu acho mais interessante. Terence, e hoje em dia, tem banda de rock fazendo mistura de música clássica com rock? Sempre tem, né, eu acho que tem de uma forma mais enxuta, hoje eles estão usando muito esses quartetos, né, usando cordas em algumas músicas, não nesse formato orquestra completa, assim, acho que tem alguma banda, agora me esqueci de uma nos Estados Unidos que era alternativa, que eles se juntam também, no mesmo exemplo, na mesma onda do Spiritualize, tinha um coro, gospel com orquestra, sempre tem algumas bandas que partem para essa coisa mais exagerada, de colocar muita gente no palco, querer mesmo uma orquestra. Mas eu acho que trabalhar com músicos, né, dessa seara erudita assim e tal, algumas das melhores. O Radiohead faz isso até porque o John Greenwood participa, né? Ele tem um grupo dele à parte, assim, paralelo ao trabalho com o Radiohead, ele tem um trabalho de música erudita, ele já fez trilha pro Sangue Negro, que é um filme, né, com o Daniel Day-Lewis. I see the worst in people. We have a sinner with us. Get out of here, devil! I have a competition in me. I want no one else to succeed. E eu acho que ele usa muito isso no Radiohead de uma forma muito bacana, que não quer dizer, nunca sobrepõe, eu acho que as guitarras, ou essa cara rock, né? O Radiohead já fez incursões pela música eletrônica, enfim, tá sempre uma banda que é inquieta, que tá mudando, por isso é uma das grandes. Eu acho que as partes mesmo mais melancólicas, assim, é engraçado que o Johnny Greenwood é um cara tão criativo, que eu acho que ele consegue pensar em alguma coisa composta para cordas ou para algum instrumento, né, de orquestra e tal, e trazer para o universo do rock, às vezes para ele próprio tocar na guitarra. Eu acho que ele é um cara que consegue fazer esse cruzamento e pensar dessa forma também, sabe? Não é simplesmente, não, eu quero uma parte orquestrada, vou pegar 3 músicos ou um quarteto de cordas e vou colocar. Ele, não, peraí, como que seria esse arranjo com cordas? Não, mas eu vou fazer isso com a guitarra. Ele já consegue, que é esse passo também além, né? Criativo, que eu acho mais interessante, assim. E tem o trabalho novíssimo do Father John Misty, né, que era o baterista do Fleet Foxes. Ele lançou um disco agora desse ano, 2017, que é muito bacana. Ele sempre tem trabalhado com cordas, assim. Eu acho que, pensando nessa parte da orquestra, eu acho que muita gente tem experimentado e trazido mais para a música pop essa utilização do quarteto de cordas, assim. Mais do que toda aquela, né, justamente de querer reproduzir uma orquestra, trazer uma orquestra para um disco, para tentar dar um efeito grandioso, assim. Eles estão pensando coisas menores, assim, né, pontuando alguns discos ou algumas músicas com esse cruzamento, né. E tem muito também de que músicos de orquestras que também têm trabalhos com rock. Para quem acompanha o Harmonia, a gente entrevistou uma vez a Rachel Barton Pine. Ela é uma violinista e tem uma banda de heavy metal. Então isso é comum também, você ter músicos de orquestra que tem bandas de rock, né? Teve uma época, acho que foi justamente nesse meio que estouro do Metallica, com o disco de orquestra, já tinha rolado aquele do Aerosmith, começaram a aparecer vários, assim, né? Músicos de orquestras em trabalhos, assim, alguns se especializando, tocando só heavy metal, né? Com cordas, enfim. Apareceu muito. E aqui em BH, né, tem o Rockin' Strings, que é do Kiko Cartoon, que ele tem um trabalho que é legal também, que eles tocam várias músicas, não só rock muito clássico, mas algumas coisas da música pop também, assim, com cordas e tal, com maestro no palco e tudo mais, claro que num formato reduzido, né, não é uma orquestra inteira, mas são esses projetos, acho que muitos músicos estão partindo para isso também, né, porque é uma via de mão dupla mesmo, não tem essa... antes tinha muito essa coisa, né, de achar que um músico, quem toca em uma orquestra não se interessa, acha o rock ou a música pop é uma coisa menor, né? Não, isso aí é música descartável e tal. Eu acho que esses projetos ao longo dos anos foram provando que não, né? E ajuda também a quebrar essas barreiras de um estilo musical ser mais importante, o estilo musical ser melhor do que o outro também, né? Sim, é engraçado que quando surgiu o primeiro rompimento, na verdade, né, que primeiro as orquestras foram muito aproveitadas, digamos assim, pela turma do rock progressivo, né? Aqueles discos, Viagem ao Centro da Terra, do Rick Wakeman e tal, todo mundo começou, aí foi realmente um abuso, assim, muitas bandas de rock começaram a entrar muito nesse campo, assim, da música erudita, assim.
E aí foi um mergulho que foi deixando para muita gente o rock mais chato, mais careta, né? Porque o rock tinha essa coisa da explosão, da espontaneidade, de vir ser contra, né? Os caras do Woodstock protestando contra a guerra, enfim, contra a cultura. A pegada do rock não era essa, de tocar música tecnicamente perfeita, tal como deve ser numa orquestra, né? Então, quando o rock começou a tomar esse caminho, que aí eu acho que acabou criando o movimento punk, né, que foi o grito de guerra contra isso, né? Quer dizer, o punk rock, ele só surgiu, o movimento punk, muito em função disso mesmo, né? Que ele a cada momento que você tem uma música que vai se desgastando demais num caminho, precisa de vir uma outra porrada, né? Para criar um outro caminho e tal. E até para isso foi legal. Então, assim, que tenha sido, naquele momento em que estava mais chato essa utilização, esse cruzamento, né, que propiciou o nascimento do punk, ó, valeu, The Clash, enfim. Terence, para a gente encerrar então, queria que a gente falasse agora um pouco sobre o contrário. Quando a orquestra pega sucesso de rock e faz releituras. O que você acha desses projetos? Legal, a ideia em si é legal, é isso, a gente teve acertos e erros como em tudo, né, algumas bandas que também acho que exageraram, começaram a fazer isso, né, alguns projetos, né, de músicos que trabalhavam em orquestra, que foram fazer isso com releitura de música pop. Eu lembro que já lançaram vários, a Filarmônica de Londres, se não me engano, teve uma época que eles lançaram vários discos, assim, era assim, a obra do Pink Floyd, né, só com orquestra, do Queen, sei lá e tal. E começa a ficar chato, a não ser para quem curte demais isso mesmo, né? Adora a orquestra de qualquer forma, de qualquer jeito, seja lá qual for a banda, assim. Eu acho cansativo porque aí você já tem toda uma obra dessas bandas que por si só, né, as obras falam, elas não dependem desses rearranjos, elas já são magníficas naquele formato pop mesmo. Agora, algumas releituras são muito bacanas, principalmente, acho que em cima da obra dos Beatles, né? A Orquestra do Preto é um projeto recente agora que eles fizeram rearranjos de sucessos dos Beatles, né? E aí, a gente, quando vem aquela brincadeira, os Beatles são os maiores de todos os tempos, assim, essas coisas vão reafirmando, né? Eu acho que sim, porque é uma banda que, de certa forma, no curto prazo, período que eles duraram, assim, eles fizeram assim, quase que o beabá da música pop, né, inteiro, assim, já está ali, e com a riqueza de elementos, né, quer dizer, da fase EE até o final ali dos Beatles, quantas coisas, quantos arranjos permitiram, né, quanta variedade musical, assim, então é uma banda que continua sendo fonte inesgotável para tudo, inclusive para isso, né. Eu acho que a obra dos Beatles sempre será bem-vinda, assim, esses arranjos, né? Que todas as orquestras possam fazer isso, cada um vai dar a sua pitada ali, vai acrescentar alguma coisinha, vai ser mais genial em uma música, em outra, um recorte, né, em um disco, mas sempre vai valer a pena. E de certa forma um tributo, tanto que eles contribuíram para isso também, né? Sim, que eles sim. usaram muito. Volta neles com aquela história do A Day in the Life lá, enfim, no Eleanor Rigby e em todas as outras, né? Que foi a banda pioneira nisso também, dentro da música pop, né? Claro. E para quem quiser assistir isso, a Orquestra do Preto posta toda semana no YouTube uma música. Então se você quiser acessar, é só ir lá no canal da Orquestra do Preto e acompanhar lá, toda semana eles vão colocar uma música dos Beatles. Terence, muito obrigado, ajudou a gente a provar que o rock tem influência da música clássica. Alto-Falante Harmonia está em reprise no momento, a gente volta em agosto, a gente está aqui na Casa Nova, a gente está de mudança. E para encerrar, eu vou deixar com vocês com Come Together dos Beatles, com arranjos da Orquestra do Preto. Muito obrigado, Terence. Valeu, obrigadíssimo. Tchau.